Olá, vamos comunicar, vamos dialogar através de um diálogo libertador. Seja muito bem-vindo, eu sou Gilberto Vilela e durante os próximos 30 minutos estaremos em um diálogo libertador. É a nossa série de lives a respeito do diálogo libertador. Está chegando aqui a Viviane Gleice, seja bem-vinda, Viviane, através do Instagram. Fique à vontade você para participar conosco, você que está no Instagram, você que está no Facebook, para fazer o seu comentário, para fazer a sua pergunta. Hoje tem muita coisa bacana para a gente discutir aqui, gente. É a nossa quarta live da série de Diálogo Libertador e hoje vamos trazer muito conteúdo a respeito de comunicação. Não é mesmo? Saulo Carvalho está chegando aqui através do Instagram. Hoje, gente, nós vamos discutir um pouco, um fragmento aqui do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Esse diálogo libertador com base em um fragmento desta obra do Paulo Freire. Hoje nós temos também o nosso jogo de palavras, com palavras e expressões em desuso. E é claro, eu quero saber como é que anda o seu conhecimento a respeito dessas expressões e dessas palavras em desuso. Então, fique à vontade para participar conosco. Durante os próximos 30 minutos, estaremos aqui em um diálogo libertador. E eu quero saber de você, já se inscreveu lá no canal do YouTube Gilberto Vilela? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós temos agora o nosso conteúdo também através do YouTube, para que você possa ver, rever, se inscrever, curtir, compartilhar, enfim, é uma videoteca, praticamente uma videoteca com muito conteúdo a respeito de comunicação e oratória. Então, através do YouTube, você pode ter acesso a todo esse conteúdo. Gilberto Vilela, lives, vídeos. Então, é um canal que está sendo feito para você, está sendo montado para você. Então fique à vontade para compartilhar e para participar também do nosso canal. Você que está chegando aí no Facebook, fala o seu oi aí, para que eu possa identificar que você está conosco e vamos comunicar, vamos dialogar. Na live anterior nós discutimos um pouco, um fragmento do livro A Pedagogia do Oprimido, do autor Paulo Freire, um pouco a respeito dessa questão do diálogo libertador na visão do Paulo Freire. Nós comentamos a respeito do quanto é importante nós termos essa liberdade de expressar as nossas ideias, o quanto às vezes nós somos impedidos de expressar conteúdos, nós somos bloqueados, nossas ideias são bloqueadas e nós não conseguimos de fato expor para as pessoas aqueles conteúdos que nós temos, aquelas ideias que nós temos, todo aquele conteúdo. Então, a nossa live traz exatamente essa ideia, o diálogo libertador. Não é mesmo? Lídia Moraes está chegando aqui, a Lídia, através do Instagram. Seja muito bem-vinda, Lídia, obrigado pela sua presença. E vamos falar desse diálogo libertador. E depois nós teremos, é claro, o nosso jogo de palavras, e eu quero saber de você, se você conhece o significado de algumas expressões. Gente, falando aqui da pedagogia da autonomia do autor Paulo Freire, eu separei aqui alguns fragmentos desse livro, que é muito importante. É apenas um fragmento para que a gente possa trocar uma ideia a respeito dessa questão do diálogo libertador. Ele traz várias informações importantes a respeito disso. Por exemplo, uma das citações aqui que ele traz para nós é o seguinte: não é falando aos outros de cima para baixo, sobretudo, não é falando para os outros de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles.
Não é mesmo, Aguinaldo Júnior? A Adriana está chegando aqui. Então, gente, não é impondo uma informação, ou seja, de cima para baixo, que nós vamos aprender a dialogar com os outros, que nós vamos aprender a dar essa liberdade de fala aos outros, como se nós fôssemos os donos da verdade. Esse é um dos grandes impedimentos do diálogo libertador. Nós nos acharmos, nos considerarmos os donos da verdade. E isso não nos faz aprender a escutar. E como diz aqui no livro, mas é escutando que nós aprendemos a falar com eles. E é interessante frisar aqui, gente, que o diálogo exige uma conversa com as pessoas e não para as pessoas. Está chegando aqui Damasceno, seja bem-vindo aqui através do Instagram. Então, gente, o diálogo, ele é uma partilha com alguém. É igual a nossa live aqui. Nós temos um momento de partilha, de discussão, de diálogo e não um monólogo. Então, só para frisar que o diálogo é com e não para. Então, eu não falo simplesmente para vocês. Eu falo com vocês e vocês falam comigo. Então, essa é uma das finalidades do diálogo libertador. Falar com vocês e não simplesmente falar para vocês. Faz sentido para vocês isso? Se faz sentido, clica no coraçãozinho aí, para você que nos acompanha através do Instagram. Rosinha está chegando aqui. E pode curtir também aí e compartilhar, você que está aí no Facebook. Então, gente, o diálogo libertador é exatamente isso. É um diálogo com e não simplesmente um diálogo para. Não é mesmo, Meire Cândido, que está chegando aqui através do Facebook? Então, gente, esse diálogo, ele é feito junto com as pessoas. Ele diz, inclusive, aqui o seguinte, que somente quem escuta, olha, ouve só, somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele. Quem não escuta, então não fala com o outro. Quem não escuta, fala para o outro. Concorda? Ronaldo Gontijo está chegando aqui. Mesmo que em certas condições precise de falar a ele. Mas quem escuta fala com o outro. Quem escuta não fala simplesmente para o outro. É por isso que é importante o seu comentário com a gente, a sua participação, para que na nossa live eu possa falar com você e não simplesmente falar para você. Não é mesmo, Lúcia? Oi, Lúcia Silva, boa noite, está chegando aqui. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por participar conosco. Então, é esse o objetivo do diálogo libertador. É um diálogo em que as pessoas têm oportunidade de expor as suas ideias, de expor os seus conteúdos, mesmo que não concorde com o outro. Mesmo que o outro não concorde exatamente com as ideias. Porque senão nós vamos continuar tendo um domínio, uma escravidão disfarçada, em que as pessoas apenas falam conosco de cima para baixo, como uma forma de domínio, uma forma de estar sobre nós. Inclusive aqui ele cita essa questão do diálogo libertador, especificamente relacionado ao educador, que diz o seguinte: o educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno em uma fala com ele. Ou seja, uma fala com o aluno e não simplesmente um discurso com aquele aluno. Então é uma forma que o professor, hoje com tantos desafios que ele tem, que ele precisa pelo menos procurar que haja um diálogo, uma fala com o aluno. E não simplesmente jogar ali conteúdos em cima, digamos assim, do aluno. E aqui, gente, tem uma citação também interessante, que é o seguinte:
em nome da democracia, da liberdade e da eficácia, se venha asfixiando, a própria liberdade. Então é uma certa democracia meio que maquiada, que vem asfixiando a própria liberdade, a criatividade e o gosto da aventura do espírito. A liberdade de mover-nos, de arriscar-nos, vem sendo submetida a uma certa padronização. Olha isso aqui, gente. Padronização de fórmulas, de maneiras de ser, em relação às quais nós somos avaliados. E o que eu pego, que eu reflito desse conteúdo aqui, é que há uma padronização no nosso modo de agir, há uma padronização democrática nas maneiras de ser, nas maneiras de agir, e com base nisso nós somos avaliados. Se eu não agir dessa forma, eu vou ser avaliado, eu estou fora do sistema, eu estou fora do padrão. Então vários padrões vão sendo colocados, e isso é mostrado para a gente como se fosse uma liberdade, mas na verdade é uma padronização em que nós escolhemos a nossa roupa, escolhemos os nossos relacionamentos, o nosso modo de ser com base naquilo que é ditado para a gente, e não com base naquilo que eu efetivamente quero. E um dos grandes problemas que eu vejo nisso é eu pensar que eu quero aquilo, que é uma liberdade minha, enquanto que na verdade é uma liberdade maquiada, porque já há um padrão em cima daquilo ali, já há uma certa escravidão nisso. Concorda, Cirlane Martins, que está chegando aqui? Então há uma certa padronização até do gosto da gente. O que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente veste, onde a gente vai. Então, se a gente às vezes não está nesse padrão, nós estamos fora desse diálogo. E acabamos pensando que nós estamos livres, mas não. Eu pelo menos penso assim, e é um pouco que traz essa obra a respeito desse conteúdo. Então é um poder que nos domestica, como diz aqui a obra do Paulo Freire, é um poder invisível, e esse é um dos grandes problemas, que é um poder invisível da domesticação alienante. Então nós somos domesticados, alienados, e é um poder invisível que alcança a eficiência extraordinária no que venho chamando de burocratização da mente. Burocratização da mente é um estado de conformismo do indivíduo, em que nós nos conformamos em aceitar as situações, acomodamos diante das situações. Aceitamos aquilo como se fosse algo que tinha que ser mesmo, que tinha que ser assim. E isso às vezes nos faz de grandes escravos e que nós nem sempre aprendemos, nós nem sempre aprendemos a saber que nós estamos sendo escravizados. Concordam comigo a respeito desse conteúdo que está sendo dito? Lívia Pacheco está chegando aqui. Se você tem uma opinião diferente também a respeito disso, fique à vontade para poder comentar. A Adriana está dizendo aqui o seguinte, que é um sistema que a sociedade nos impõe. Porém não concordo, mas acabamos acomodando. Exatamente, a gente acaba acomodando porque nos é imposto um sistema de consumo em que a gente cada dia quer ganhar mais, para poder gastar mais, e esse gasto é para a gente alimentar um sistema, uma máquina que favorece os grandes. Concorda aqui, Vinícius Silvestre, que está chegando aqui? Então é uma forma que da gente ser escravizado, ou seja, a escravidão ela não acabou. É uma forma discreta e que nós às vezes nem percebemos que estamos sendo escravizados. Está chegando aqui a Jo Oliveira, obrigado pela presença. E se você tem uma opinião diferente a respeito disso que nós estamos discutindo, desse diálogo libertador e dessa escravidão a que nós somos submetidos e pensamos que somos livres,
Fique à vontade para poder fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta. Lembrando que daqui a pouco tem jogo de palavras e expressões para que a gente possa falar um pouco desse diálogo que às vezes vai se transformando ao longo da vida. Palavras e expressões que vão sendo substituídas por outras expressões e por outras palavras. Então, gente, fique à vontade para poder participar conosco. E essa é uma forma de escravizar, como eu disse aqui para vocês, que nos torna acomodados na situação. A Adriana está dizendo que é uma realidade, embora não deveria ser. Infelizmente, realmente é uma escravidão camuflada. Nós somos impedidos de dialogar da forma como nós realmente deveríamos, porque há uma escravidão camuflada, há uma escravidão escondida. E nós nem sempre temos a oportunidade de ter um diálogo realmente libertador, de falar aquilo que nós precisamos, de falar aquilo que nós pensamos. Então, isso é uma forma de bloquear o nosso diálogo libertador, porque aí acaba que de libertador ele não tem nada. Ele não tem nada que nos liberta e nos possibilita falar de fato aquilo que nós precisamos expor, colocar em prática as nossas ideias. Se você concorda ou discorda a respeito disso, fique à vontade para comentar, fique à vontade para poder discutir a respeito disso conosco. A Genair está chegando aqui no Facebook. Olá, Genair, muito obrigado pela sua presença e participação conosco. Fique à vontade para dialogar. É a nossa quarta live do Diálogo Libertador, dessa série sobre diálogo libertador. Então, gente, esse diálogo, aqui como tem mostrado, né, o Paulo Freire, nesse livro A Pedagogia da Autonomia, é algo que exige uma participação muito mais ativa nossa. É algo que exige muito mais a nossa ação e a nossa colocação das nossas ideias, para que a gente realmente tenha o nosso diálogo como algo que seja libertador. E é interessante, gente, que tem uma citação aqui do livro que diz o seguinte: o ser humano, presta atenção aqui, Júlio Furtado está chegando aqui, boa noite, Júlio, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco, que prazer revê-lo na semana passada, né, para o nosso bate-papo. Tem uma citação aqui que eu achei que é o seguinte: o ser humano é maior do que os mecanismos que o minimizam. Pensa aí nessa frase: o ser humano é maior do que os mecanismos que o minimizam. Eu entendo então que nós temos vários mecanismos que nos minimizam, que nos tornam inferiores daquilo que nós realmente podemos ser. E que nós podemos ser muito mais do que aquilo que o sistema simplesmente dita para que a gente seja. Então, o ser humano é maior do que os mecanismos que o minimizam. Então, nós somos muito mais do que aquilo que simplesmente é dito que nós somos. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, fique à vontade para fazer o seu comentário a respeito disso, para que a gente possa discutir um pouco, um fragmento aqui da Pedagogia da Autonomia, que é essa obra do autor Paulo Freire, que discute exatamente sobre a questão do diálogo libertador. Então, dessa nossa necessidade de comunicar, de expor as nossas ideias. E aqui, gente, tem uma outra citação interessante que ele diz que é o seguinte: o primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar, olha a importância, gente, da gente saber escutar. O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração da sua capacidade de controlar não só a necessidade de dizer a sua palavra, que é um direito, mas também o gosto pessoal profundamente respeitável de expressá-la. Então, ou seja,
o primeiro sinal de que a pessoa, nós demonstramos durante a nossa fala, que nós sabemos escutar, é o controle de nós, ao querermos dizer uma palavra, uma expressão, aquele controle de nós avaliarmos antes de dizer aquele conteúdo. Nós temos um controle sobre aquilo que eu quero falar, porque nem tudo a gente deve, né, gente, falar. Tudo eu posso, mas nem tudo eu devo falar. Então, uma das demonstrações de saber ouvir é eu controlar aquilo que eu falo, aquilo que eu tenho o direito de expressar, mas que nem sempre é conveniente para o momento, para a pessoa com quem eu me comunico. Então, esse é um dos detalhes que é sempre interessante que a gente observe, esse momento de falar. E não só a necessidade de dizer a sua palavra, como diz aqui na obra, de expressá-la. Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-lo. Então, quem tem o que falar, realmente tem que falar. Tem o direito e o dever. É preciso, porém, olha que interessante, gente, é preciso, porém, que quem tem o que dizer saiba não ser o único ou a única a ter o que dizer. Ou seja, mesmo eu sabendo que eu tenho o que dizer e que eu sei o que dizer, eu preciso saber que eu não sou o único que tem o que dizer. Quem conversa comigo, quem dialoga comigo, tem também muito o que dizer. Então eu não sou a única pessoa a ter o que dizer. Daí a importância de se ouvir, de ter abertura, para que o outro também possa dialogar, possa ter esse contato comigo. Não é mesmo, Sãozinha, que está chegando aqui? Então é preciso que quem tem o que dizer saiba sem dúvida nenhuma que sem escutar, o que quem escuta tem igualmente a dizer, termina por esgotar a sua capacidade de dizer, por muito ter dito, sem nada ou quase nada ter escutado. Ou seja, ele esgota as suas possibilidades de aprendizado justamente por não ter ouvido aquilo que o outro tem a dizer, por ter dito sem nada ou quase nada ter escutado. É o que a gente sempre tem discutido aqui a respeito da necessidade, a necessidade de ouvir. E tem um outro trecho aqui, só para a gente finalizar a questão das citações. Quem tem o que dizer deve assumir o dever de motivar, de desafiar quem escuta, no sentido de que quem escuta, diga, fale, responda. Então, quem tem o que dizer deve também desafiar o outro a participar do diálogo. Deve desafiar o outro a se envolver nesse diálogo, para que o outro também possa falar, para que o outro também possa discutir, para que o outro possa responder. E você, acredita que os diálogos têm sido assim? Que as pessoas têm motivado as outras a de fato responderem, a de fato dizerem, a participarem efetivamente do diálogo? Ou as pessoas têm feito mais monólogos, em que falam e nem sempre o outro responde, como foi sugerido aqui na obra? Nem sempre o outro fala, nem sempre o outro se envolve. O que você acha a respeito dessa situação? Cita aí pra gente a respeito do diálogo libertador. Gente, há alguns dias atrás eu fiz uma postagem sobre a questão do diálogo libertador, em que algumas pessoas fizeram alguns comentários sobre palavras e expressões em desuso. E o pessoal continua mandando um monte de expressões em desuso e palavras em desuso também. Agora eu quero saber de você que está nos acompanhando aí. Vou citar aqui para vocês algumas palavras. Quero saber se você conhece o significado dessas palavras e expressões em desuso. A primeira aqui que eu separei para citar para vocês é macacoa. Você conhece
essa expressão? Conhece essa palavra? É uma expressão que muitas pessoas ainda usam, muitas pessoas ainda têm aí no seu dia a dia, no seu diálogo, a palavra macacoa. Mas o que será que significa isso? Você sabe o significado? É uma palavra que você já ouviu várias vezes ou que você nunca ouviu? A macacoa. Sãozinha está rindo aqui já a respeito da macacoa. Então, gente, é uma palavra... Nunca ouviu falar, Adriana? A Lídia Moraes já ouviu falar. Alguém se arrisca aí a dizer o significado de macacoa? Porque já tem outros aqui para citar, hein, gente? Então vamos falando rapidinho, que nós temos poucos minutos. São 30 minutos que a gente tem, né, de live. Então, quem sabe o significado da palavra macacoa? São expressões, gente, são palavras que para um determinado grupo continua acontecendo, continua sendo usada, mas para muitos é uma palavra em desuso, porque a nossa língua vai se transformando. A Meire está dizendo aqui que fala aquela porque minha mãe que usa, macacoa é sujeira. O Júnior passando mal, a Lídia está dizendo aqui, mal-estar. Tô com uma macacoa danada, tô com mal-estar. O Júnior está dizendo aqui que nunca ouviu falar. E a Meire está dizendo aqui que macacoa é sujeira, mal-estar, sujeira. Legal, então eu já ouvi também no sentido de mal-estar. Fulano está com a macacoa e por aí vai. Gilberto Coelho, meu charada, chegando aqui, obrigado pela presença. Gilberto, já ouviu aqui a expressão põe reparo? Você que nos acompanha aí, põe reparo. Você já pôs reparo? Já ouviu essa expressão e sabe o que significa? A minha avó dizia isso. Põe reparo, Lídia, ou macacoa. Então, gente, são expressões que vão mudando. Assim como, de repente, para uma determinada época, o diálogo não traz mais aquela expressão. Por exemplo, gente, em plena pandemia, eu dizer para vocês agora, por exemplo, vem aí agora um super show. Imagina, espirro e atim nesse momento de pandemia. O que você pensa disso? A Genair está dizendo aqui, macacoas indisposição. Também concordo, Genair, macacoas indisposição. A Lídia está dizendo aqui, põe reparo é observar. Isso, observa. Se você tem um outro significado aí, fique à vontade para poder comentar com a gente. Gente, uma outra palavra aqui que foi enviada para mim, por reparo é observar. Isso mesmo, Lídia. Uma outra palavra que foi enviada aqui para mim é embatumado. Já ouviu essa palavra? Já ouviu essa expressão? Embatumado? Conhece essa palavra? Já usou, usa, ouviu alguém dizer embatumado? Se você já sabe o significado, comenta aí pra gente. Fique à vontade para poder também citar alguma palavra que você queira. Embatumado, a Sãozinha não conhece aqui, nem a Lídia. Quem aí conhece, está tudo embatumado, é embatumado. Uma outra palavra com em. Que louco essas palavras. Embornal. Essa vocês conhecem, aposto que vocês já usaram o embornal. Não, Júnior, não conhece o embornal ou embatumado? Embornal. Essa eu acredito que vocês já conheçam. Embornal. Então, é alguma coisa aí de usar que foi enviado aqui para mim como comentário. Bolsa. Muito bem, Sãozinha. Aposto que você tem vários embornais. Não sei se o plural é assim. Sacola está dizendo aqui. Embornal, a Adriana está dizendo aqui que sabe. Embatumado, grudado, né? Embaçado, não é, Genair? Está dizendo aqui, embatumado. Agora, gente, me mandaram uma expressão aqui hoje. Aliás, esses dias aqui, nesse final de semana, que
De repente você nem precisa citar o significado aí, mas fique à vontade, porque me mandaram aqui, ó, vai tomar banho. Vai tomar banho. Então não sei se o sentido pode ter outro aí, diferente de simplesmente a expressão vai tomar banho. Agora, mandou aqui para mim também, gente, maçambicar a grama. João Paulo está chegando aqui, obrigado pela presença. Meire, essa foi você que mandou, maçambicar a grama. Essa realmente, essa eu nunca ouvi. Maçambicar a grama. Não conheço, não sei se alguém já ouviu. Alguém já viu, gente? Já ouviu essa expressão? Maçambicar? Eu nunca ouvi. Enquanto vocês comentam aí, uma outra palavra aqui, matula. Alguém aí já usou a matula? Ó, tem até a ver com uma aqui que eu comentei agora há pouco, né? Matula, conhece essa expressão, matula? Nunca ouviu o maçambicar a grama? Eu também nunca ouvi o maçambicar. E agora, matula, eu acredito que vocês já ouviram. A Meire está dizendo aqui, pois é, minha mãe fala isso, maçambicar a grama. E o que quer dizer isso, Meire? Comenta aí pra gente, que eu também acho que eu nunca maçambiquei a grama, não. Comenta aí pra gente o que significa isso, de acordo com o contexto, porque a comunicação exige tudo isso, gente. O diálogo exige o contexto também. De repente, a mãe falou lá, menino, para de maçambicar a grama. Aí você vai saber o significado de maçambicar a grama. Mas como eu nunca ouvi isso, maçambicar a grama, então, realmente eu não sei, né, esse significado. Gente, e a matula? Quem aí quer dizer pra gente o que significa matula? Matula, a Meire está dizendo aqui que vai perguntar para a mãe dela o que é maçambicar a grama. Tudo bem, Meire, traga a resposta pra gente na live de domingo que vem, que é o Diálogo Libertador, parte 5. E a matula, gente? Quem conhece aí essa expressão matula? Quem já ouviu aí essa expressão? Quem já usou, já montou uma matula? A Meire está dizendo aqui que acho que é amarfanhar, no caso a maçambicar. E a matula? Quem aí tem algum comentário a respeito da matula? Fique à vontade para comentar com a gente, tá? E são muitas, gente, o pessoal mandou muita palavra aqui, que eu não tive ainda tempo de comentar todas com vocês. Então no domingo que vem eu vou falar várias outras e eu quero saber se você sabe o significado. E é engraçado que uma pessoa mandou para mim assim: Gilberto, uma palavra em desuso, casamento, tipo assim, não uses mais não. Então tá. Aí opiniões diversas, uma palavra em desuso, casamento, coisa mais antiga. Opinião, não sei qual que é a sua opinião a respeito disso. Se casamento realmente é uma palavra em desuso. A Meire está dizendo aqui que matula é marmita. Aí, ó, essa já é mais comum. Talvez a matula seja mais comum que o casamento, sei lá, seja uma palavra ainda em uso pelas pessoas. Então, tudo aqui palavras que o pessoal enviou para mim, que eu achei interessante. Escolhi algumas que o pessoal tem mandado através do Facebook, do Instagram. Algumas o pessoal manda no meu Zap, inclusive, e eu tenho citado algumas aqui em nossas lives. Casamento você sabe, né, gente? O que significa? Agora, se está em desuso ou não, aí é a opinião de vocês, fiquem à vontade. Ou se a matula está sendo mais usada que o casamento, como é que é essa história? Gente, enfim, o diálogo libertador, ele busca isso, a troca de ideias, a liberdade de exposição de ideias, de informações, mesmo que o outro não concorde. A liberdade de eu ser uma pessoa ativa no mundo, de eu ser uma pessoa participativa no mundo, e não simplesmente uma pessoa que simplesmente por existir.
Mas infelizmente nós sabemos que isso é desafiador, porque o sistema cada dia mais nos escraviza, cada dia mais nos faz dominados. Mas é claro que nós precisamos dominar, nós precisamos também estar com as pessoas na luta pelos nossos direitos, pela nossa voz e a nossa vez. É claro que isso é um desafio para o resto da vida, mas vamos dialogar. A Sãozinha está dizendo aqui que na pandemia a matula está usando mais do que o casamento. Tá bom. Isso aí, só na pandemia, né, Sãozinha? Que a matula está mais usual do que o casamento. Porque o casamento agora, o convite é online, você assiste online. Não sei quando é assim, manda presente, como é que é? Então, é tudo uma época muito diferente, né, gente? Uma época muito... tudo muito novo, tudo muito diferente. E que volte em breve, se Deus quiser, a nossa presença, o nosso abraço, o nosso diálogo presencial, porque como isso faz falta, como isso é necessário. E vamos comunicando aqui através de nossas lives, através de nosso conteúdo. Gente, por hoje estamos encerrando. Muito obrigado a vocês pela participação, pelo envolvimento. Gente, nós estamos preparando uma série de lives sobre assuntos muito diferentes, muito bacanas, que com certeza vocês vão gostar. Tem muita live interessante para acontecer, de assuntos assim, que com certeza fazem parte do nosso dia a dia, da nossa comunicação, da nossa vida. E é com muito prazer que eu trago esse conteúdo para fazer a live com vocês. Então, hoje nós encerramos aqui e domingo que vem, às 7:50 da noite, nós estaremos de volta com mais diálogo libertador, com mais palavras para a gente discutir aqui, porque agora eu vou chispar daqui, mas domingo que vem tem mais, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês que participaram conosco. O Washington está chegando aqui, o Washington Salomé. A Lídia está dizendo aqui, que pena que está acabando. O Tonzinho está dizendo aqui, boa noite, meu amigo. Isso aí, gente, está acabando, mas quem viu pode rever, quem não viu pode ver, inclusive no YouTube Gilberto Vilela, que você pode se inscrever e receber vários conteúdos importantes. O Carlinho, meu primo lá de Carmo do Cajuru, está dizendo aqui, boa noite, Gilberto, parabéns, continue sempre assim. Obrigado, Carlinho, aí pela consideração, obrigado aí pela participação aqui com a gente, tá bom? Gente, então combinado? Domingo que vem, Diálogo Libertador, parte 5. E o diálogo usa, viu, gente? E muito, não está em desuso o diálogo. Está muito mais em uso do que várias palavras que eu citei aqui para vocês hoje, tá bom? Até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, gente!